Olá, pessoal! Sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que estamos trabalhando sequencialmente o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Estamos no capítulo 43, intitulado Boas Maneiras. Tem uma passagem de Jesus que fala o seguinte: e assenta-te no último lugar. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. No final do episódio passado, Sempre Vivos, deixamos um dever de casa. O que são boas maneiras para você? Dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tirar um boné, um chapéu, um adereço. Quando sentar-se à mesa, deixar a casa limpa, por exemplo, cumprimentar todo mundo, até aqueles que eventualmente a gente não goste. Qual o conceito de boas maneiras que nós temos? No episódio, deixa eu pegar a cola aqui. No episódio Conta Particular, tem um comentário que foi questionado no episódio: o que é que nos deixa em paz? E tem um comentário de uma colega, Vanessa Nascimento, que ela fala o seguinte: o que é que me deixa em paz? Estar na casa espírita com meus filhos e na minha cama com a casa limpa. Aí eu li assim e fiquei me lembrando das vezes que a minha casa fica bagunçada, né? E realmente estar ali com o ambiente adequado, organizado, limpo, traz uma sensação de paz. E hoje, ao chegar aqui para a gravação, conversando com o Lucas, que é um dos colegas técnicos audiovisuais, aqui por trás das câmeras, nós devemos ter reverência e referência a 3 pessoas: Rodrigo, Lucas e Flávio, que nos ajudam bastante aqui a tocar e a gravar os episódios diários. E estávamos comentando sobre essa interação que está tendo aí no canal do YouTube em relação aos comentários. Aí eu disse para Lucas: Lucas, você viu no episódio de hoje, a colega comentou em relação à casa limpa. E eu me lembrei das vezes que, por uma situação ou outra, eu vacilo e deixo ali a casa um pouco desorganizada. Realmente é uma ideia ali que, segundo o comentário da colega, tiraria ela do seu eixo de normalidade. Mas nesse capítulo, Boas Maneiras, Jesus nos propõe uma reflexão reverberada pelo espírito de Emmanuel a respeito do nosso processo de socialização. Boas maneiras trazidas nesse capítulo de hoje dizem respeito a nós observarmos e respeitarmos o tempo do outro. E muitas vezes, no nosso imediatismo, a gente cobra bastante. Podemos, por exemplo, cobrar paciência, cobrar caridade, cobrar atenção, cobrar proatividade em relação ao movimento espírita. Em que quer que seja, podemos cobrar uma situação do outro. Mas nós devemos saber que o tempo do outro, assim como nós, deve ser respeitado. Todos nós temos os nossos próprios processos e não adianta tentarmos acelerar. Podemos indicar, podemos observar, podemos acalmar e principalmente, podemos respeitar. E é esse o recorte que Emmanuel traz nesse capítulo de hoje, que é o capítulo 43. Olha só o que ele vem descrever. A sentença sobre assentar-se no último lugar revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que um homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço
indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra a cada dia por meio do serviço constante. A advertência de Emmanuel é para nós respeitarmos o ambiente que nós adentrarmos. Em outras palavras, não existe fórmula pronta. A sua realidade é diferente da minha, que é diferente de Vanessa Nascimento, por exemplo, que foi a colega que fez um comentário lá. Nós devemos ter em mente que todos nós temos na mente, quem escreve isso é Allan Kardec no capítulo 14 do livro A Gênese, a partir do item 14, que todos nós plasmamos um universo de ideias. Alguém escreve um conceito de ideoplastia, que é essa questão de tudo que nós pensamos, nós plasmamos. Salvo me engano, é Camille Flammarion. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? O respeito. Então, por exemplo, se você visita a minha casa e percebe eventual bagunça, a um primeiro momento, evite não julgar, porque pode ser que eu esteja com a semana corrida gravando os episódios diários e pontualmente não dei conta lá da organização dos serviços domésticos. Porém, se você pensar igual a manhã, que manhã sempre fala, o termômetro da mente da pessoa é a casa desorganizada. Segundo a teoria de manhã, que eu não concordo muito bem, quanto maior a desorganização da casa, maior a desorganização da casa mental. Mas o que nós devemos ter em mente, para além disso, é que nós devemos observar no outro um ser passível de acolhimento. Um ser passível de jogarmos uma rede de sororidade, por exemplo. Porque ao final e ao cabo, todos somos espíritos em constante processo de aprendizado. E muito cuidado para nós não vestirmos a carapuça que Emmanuel descreve aqui sobre dialogador austero. Como assim? A gente chegasse, nossa, tudo aqui está desalinhado ao que eu penso. Muito cuidado em relação ao nosso etnocentrismo. E aqui vale a recomendação que Emmanuel faz, encerrando o capítulo. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Presta atenção agora. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E, quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenhas conquistados nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Olha só, eu vou repetir isso aí. E peço que, se você estiver disperso, pare um pouquinho, me dê aqui 15 segundos. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Emmanuel nos recomenda aqui, pessoal, humildade. Humildade. Muito cuidado com o nosso senso de petulância. Muito cuidado com os vícios das nossas paixões. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa em um processo de desequilíbrio psíquico e tentamos ali estabelecer, em uma perspectiva unilateral, uma resposta, uma moldura, uma correção. Mas Jesus corrigia amando, compreendendo o processo psíquico do ser, assim como fez no capítulo 8 do Evangelho de João, na história da mulher adúltera. Jesus procura o nosso psiquismo, assim como fez no óbolo da viúva, lá no gasofilófio, que foi aquele poço lá em que as pessoas jogavam as pratas. E Jesus foi buscar, no julgamento daquela viúva, que a única prata que ela tinha, ela ofereceu a Deus. Que nós possamos, nos nossos processos de convivência, conforme registra aqui o benfeitor, ter boas maneiras. Boas maneiras cristãs significa aceitar o outro como ele é,
e não como nós queremos. Se o outro precisa de ajuste, assim como nós precisamos dos nossos, tentemos ponderar e apresentar-lhe a órbita do Evangelho, que, de uma forma ou de outra, no tempo dele, ele conhecerá. Falar sobre o Evangelho é relativamente fácil, mas praticar o Evangelho é um desafio diário que todos nós temos. E as boas maneiras ensinadas pelo Cristo e reverberadas por Emmanuel no texto de hoje dizem respeito a um processo de autoobservação e um processo de observação social. Não apresentamos respostas prontas para o outro, porque nem para a gente nós temos respostas prontas. Até o próximo episódio, capítulo 44, intitulado Cura. Você passa por algum processo de cura emocional? Fala aí a maior marca da sua vida que você viu que efetivamente cicatrizou. A minha, lembrando aqui, eu acho que foram duas. O luto da minha avó, que já desencarnou, e uma dor de cotovelo incrível que eu tive. Mas eu falo isso no próximo episódio. Até a próxima!